Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já vamos para a aula de número 78. Vamos lá? Para essa aula, nós vamos estudar aí o comportamento dos condutores em equilíbrio eletrostático. Vamos estudar com mais profundidade os condutores esféricos e vamos resolver aí 3 exercícios do nosso material. Então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos iniciar aí o nosso assunto sobre o campo elétrico e o potencial elétrico em condutores em equilíbrio eletrostático. Vou pegar aqui a figura de um condutor que se encontra eletrizado com carga elétrica, por exemplo, positiva, ok? O que queremos dizer quando o condutor está em equilíbrio eletrostático? Queremos dizer que existe uma distribuição elétrica das cargas elétricas na superfície do condutor, e aí elas vão permanecer em repouso, tá certo? O que acontece então é que no interior do condutor o campo elétrico é nulo. Mas imagine que ele não fosse. Se eu tivesse campo elétrico aqui dentro, com certeza eu teria aqui, olha, forças elétricas atuando nas cargas. Então, ainda teria movimentação de carga. Mas se ele está em equilíbrio eletrostático, não teria que ter movimentação de carga. Então, o campo elétrico aqui dentro tem que ser zero. Se não tem trabalho nenhum realizado para transportar carga do interior para a superfície ou da superfície para dentro, as cargas já estão acomodadas na superfície do condutor, então não pode ter diferença de potencial, por exemplo, entre esses pontos A e B, bem como também o ponto C. Na verdade, todo condutor tem o mesmo potencial elétrico, tá certo? E a própria superfície do condutor, ela é uma superfície equipotencial, tá? Na parte interna, o campo elétrico é zero, mas na parte externa e na superfície não. Sendo a superfície do condutor uma superfície equipotencial, o vetor campo elétrico, ou se você pensar nas linhas de força, elas serão perpendiculares à superfície do próprio condutor. Nesse caso, como eu tenho carga elétrica positiva acumulada aqui no condutor, então o vetor campo elétrico aponta fugindo da carga. Tá certo? Bom, então olha, ó, observando aqui que os pontos A, B e C terão o mesmo potencial. Tá certo? Poder das pontas. Vou pegar aqui um condutor agora eletrizado com carga elétrica negativa. Na situação de equilíbrio eletrostático, em que todos os pontos aqui do condutor terão o mesmo potencial, é essa configuração de carga que nós vamos encontrar nesse condutor que possui uma região pontiaguda. Repare que aqui na região pontiaguda existe uma maior concentração de carga elétrica, em desfavor dessa parte aqui, não é verdade? Essa é a configuração de carga que nós teremos aí para um condutor que tem essa região pontiaguda para garantir que ele esteja em equilíbrio eletrostático, ou seja, o campo elétrico no interior zero e o potencial ao longo de toda a sua estrutura volumétrica, aí, seja na superfície ou no interior, sempre o mesmo, ou seja, o potencial constante. Condutores esféricos em equilíbrio eletrostático. Bom, interessante da esfera é que ela obviamente não tem região pontiaguda, então você vai ter de fato uma esfera carregada com a distribuição uniforme de carga na sua superfície. Então, vou pegar aqui uma esfera de raio R, tá certo? Eletrizada com carga elétrica positiva. Bom, vamos lá. Vamos observar aqui o seguinte, o comportamento do campo elétrico primeiro. Aqui no interior, zero, correto? Já na superfície do condutor, o campo elétrico não é nulo, tá certo? Ele vale aqui um certo aqui, olha, uma certa intensidade que eu estou chamando aqui de campo elétrico na superfície. Agora, nos pontos bem próximos à superfície, aí ele cai com um quadrado da distância, como era de se esperar, como se toda a carga elétrica estivesse concentrada no centro, tá? Vale salientar isso. E o potencial elétrico? Bom, potencial elétrico, já que carregamos aqui com carga positiva, o potencial elétrico é positivo, ok? O potencial no interior, aqui bem no centro, vai ser igual ao potencial da superfície, estando em equilíbrio eletrostático, repito. Por isso que o potencial é constante. A partir da superfície, para os pontos externos, ele cai com o inverso da distância, como era de se esperar, ok? Então, vamos lá, olha. Na superfície do condutor, o campo elétrico ele vale 1/2 de K vezes o módulo da carga acumulada sobre o raio ao quadrado, tá certo? Já
nos pontos próximos, tá? Mas não exatamente na superfície, K vezes módulo de Q sobre R ao quadrado. Tá? Ele cai com o inverso do quadrado da distância, como se toda a carga estivesse no centro da esfera, ok? Bom, como era de se esperar para os pontos externos, tá? Bem meio afastado aqui da superfície, aí cai com o quadrado da distância, lembrando também, como se toda a carga estivesse concentrada no centro, ok? Agora, potencial no interior é igual ao potencial da superfície, que vai ser igual a K vezes Q vezes o raio da esfera. Lembrando, também é como se a carga estivesse aqui no centro e a distância fosse o raio, ok? E para os pontos externos ele cai com o inverso da distância, ok? Esse é o comportamento de uma esfera condutora carregada, seja com carga positiva ou com carga negativa. Claro, carga negativa, então o potencial aqui seria negativo. Você teria que espelhar o gráfico aqui para baixo do eixo da distância, ok? Então vamos lá, vamos começar aí os nossos exercícios. Pegue o nosso material na página 37, questão de número 22. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha, de cara o item 1 já está certo, ok? Bom, item 2. O trabalho realizado para transportar uma carga do ponto A para o ponto B, trabalho realizado pelo campo elétrico, pela força elétrica, é igual a carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Observe a ordem, é sempre da origem para o destino. Então, sai do A, VA, vai chegar no B, então VB, ok? Bom, vamos transportar uma carga negativa, no caso um elétron. Então, a carga do elétron menos a carga elementar. E esperamos que esse trabalho seja realizado pelo campo elétrico. Então, a carga vai se mover espontaneamente, tá certo? O trabalho tem que ser positivo. Bom, se lá em cima você já está observando que o trabalho é dado pelo produto de uma carga negativa pela diferença de potencial, isso significa que a diferença de potencial aqui tem que ser negativa. Ou seja, o potencial de A é menor do que o potencial de B. Portanto, o elétron ele vai se mover espontaneamente via trabalho realizado pelo campo elétrico quando ele sai do potencial menor para o potencial maior, tá certo? Então, errado aí o item 2. Bom, prosseguindo, item 3. Vamos pegar aqui um objeto previamente carregado com carga positiva e vamos pegar aqui, olha, um condutor esférico com carga zero, mas ele está em equilíbrio eletrostático, tá? E vamos aproximar esses dois objetos. Vamos observar que, pelo princípio da eletrostática, os elétrons aqui da esfera serão atraídos para essa região aqui, deixando o outro lado com carga positiva. Repare que a esfera continua eletrizada com carga zero, tá? Continua neutro, ok? Mas você não vê uma distribuição uniforme de carga na esfera. Portanto, errado o item 3. Até porque também, se fosse o caso de eletrizar, a esfera seria o único condutor que poderia eletrizar e distribuir a carga uniformemente. Se tivesse aqui um objeto com regiões pontiagudas, aí já não ia aparecer essa distribuição uniforme de carga, ok? Bom, item 4. Vou pegar novamente aí a expressão do trabalho, ok? Bom, trabalho realizado, dado aí pelo enunciado, 10 a menos 5 joules. E a carga transportada, 10 a menos 6 coulombs, um microcoulomb. Bom, observamos então que a diferença de potencial entre os pontos A e B, ela vale 10 volts. Então, errado o item 4, portanto, a alternativa correta da questão, letra A. Próxima questão, ainda na página 37, questão de número 23. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Portanto, vamos lá, vamos resolver aqui esse exercício. Pegar aí a figura que foi colocada no enunciado e observando aqui, olha, que a carga que está orbitando em torno aí dessa esfera com carga mais Q, carga menos Q orbitando, temos aí uma força atuando nela. É uma força aí de atração eletrostática, ok? Bom, repare o seguinte, de acordo com o enunciado, o potencial no interior da esfera de carga mais Q maiúsculo, a carga positiva, vale igual ao potencial da superfície. Ele chamou de VC, tá certo? Que, por sua vez, é dado por K vezes Q sobre o raio. Lembrando que cargas positivas geram potenciais positivos.
Com isso, eu obtenho aí a carga da esfera positiva, ok? Com carga positiva. Então, tem a carga dela dada pela expressão em que eu tenho aí o VC, olha, o potencial no centro, ok? Vezes o raio dividido pela constante eletrostática. Bom, acontece que a força para manter a carga negativa em órbita é a força eletrostática, que está fazendo o papel de uma resultante centrípeta. Então, utilizando aí a lei de Coulomb, K vezes módulo da carga positiva vezes o módulo da carga negativa sobre a distância. No caso, lembra-se que quando eu tenho aqui uma esfera carregada, o comportamento dessa esfera é como se eu tivesse a carga no centro, tá certo? Por isso que eu peguei a distância aqui, 2r, daí colocar 2r ao quadrado, 4r ao quadrado, ok? Faz o papel da força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. De novo, o raio da trajetória aqui, olha, 2r, ok? Bom, com isso, olha, eu posso simplificar aqui o raio, tá certo? E obtenho a expressão da energia cinética. Pronto, olha, a energia cinética que vai ser mv ao quadrado sobre 2, uma vez que eu simplifiquei o raio dos dois lados da igualdade, vai ser igual a K vezes módulo da carga positiva vezes o módulo da carga negativa sobre 4R. Mas quem é a carga positiva? Olha ela aqui em cima. Então, quando eu substituo aqui embaixo, eu encontro a expressão, então, da energia cinética. O que vai me dar aí como alternativa correta, letra D, tá certo? É uma questão bem tranquila aí, essa questão da AFA, né? Vamos lá, então, vamos para a nossa última questão, questão de número 24. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução. Vou pegar aqui uma figura que vai representar o que foi colocado no enunciado. Temos aí, então, uma casca metálica envolvendo uma carga pontiforme, tá? Uma carga pontiforme positiva, mais que, tá certo? E a casca metálica destituída de carga, carga zero. Olha só o que acontece. Essa carga pontiforme aqui, olha, ela vai gerar um campo elétrico que foge dela. E nós teremos aqui todas as linhas de força fugindo da carga, não é verdade? Apontando aqui, olha, na parede interna da casca metálica, fazendo com que a parede interna tenha uma carga negativa induzida. E essa carga total aqui, olha, na parede interna da casca metálica vai ser igual em módulo à carga positiva. Isso é o que nós chamamos de indução total. Se aqui na parede interna eu tenho carga negativa, é porque na parede externa eu vou ter carga positiva, tá certo? Então, é como se eu tivesse o comportamento de uma esfera semelhante, de mesmo raio, tendo uma carga positiva mais que acumulada aqui na sua superfície externa. Então, nós vamos ter um campo elétrico aqui na parte externa, exatamente devido aqui, olha, à presença dessa carga positiva. Tá certo? É como se, de certa forma, o campo elétrico aqui, gerado pela carga pontiforme positiva, tivesse continuidade, tá? Nem tivesse aqui algum tipo de interferência, tá certo? E outra coisa, aqui dentro da casca existe campo elétrico. E se existe campo elétrico, existe diferença de potencial, tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão, letra C. Bem interessante essa questão da AFA, hein? Bom, terminamos por aqui. É sempre importante exercitar esses exercícios que nós fizemos aí sem visualizar a solução. Então, se você tiver dúvida, você pode voltar aí na aula, tá certo? Estão gostando do curso? Então, compartilhe o vídeo com os colegas, vamos ajudar o canal a crescer, dá o seu joinha, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Te vejo aí na próxima aula, até lá!